resgatar a sua autoestima apesar do vitiligo. Essa live é para você. Só um minutinho. Essa live é para você que quer se reconectar com você mesma, que quer ter mais autoconfiança, que quer se sentir livre para fazer o que deseja, apesar do vitiligo. Porque o vitiligo não te impede de fazer nada. E se você está querendo se reconectar com você, para deixar de lado o medo do julgamento, do que as pessoas vão falar, vem comigo que essa live é para você. E só para aproveitar, enquanto vocês vão avisando que a gente está aqui no ar, eu estou com as minhas queridas, minhas gatonas, que estão aqui comigo no Google Meet, porque a gente está se vendo, se olhando. Então, essa live não vai ficar aqui até o final com vocês, ela só parte dela vai ser transmitida para vocês também, porque, na realidade, hoje eu estou aqui com elas no projeto Vitiligo Não é Muleta. Para quê? É um projeto em que eu tenho reunido mulheres com vitiligo para ajudá-las a se resgatar, para ter uma vida livre e feliz, sem se esconder atrás do vitiligo. E quem está aqui nesse grupo, a gente pode se ver, trocar ideias, conversar, porque qual é o objetivo? Aumentar a interação para que você perceba que você não está sozinha. E tem sido maravilhosos os nossos encontros. E por que eu fiz isso? Porque qual o motivo de eu iniciar esse projeto? É porque depois de mais de 30 anos com vitiligo, eu percebi que a maior parte deles, e a maior de forma significativa, aí quase 30 anos, foram me escondendo da vida, das pessoas, dos relacionamentos, priorizando apenas, sabe o quê? O trabalho, os estudos, porque era a forma que eu tinha para me esconder. E depois que eu comecei a fazer uma jornada para dentro de mim, de autoconhecimento, e comecei a entender que o vitiligo não me definia, foi quando eu comecei a minha transformação. E simplesmente hoje eu consigo estar aqui na internet falando em público, saio nos lugares sem precisar me camuflar ou estar sempre com golas altas para disfarçar. E tudo isso fez eu entender que eu poderia estar mostrando para outras mulheres que é possível fazer isso por elas mesmas. Porque o que eu fiz foi simplesmente resgatar minha autoestima e deixar que a vida me levasse para onde eu preciso ir. Que sabe para onde é? Simplesmente para a vida. É simplesmente para ser livre, para ser feliz, assim como você também pode fazer isso. Então, depois que eu iniciei essa jornada, já viajei, comecei a viajar mais, principalmente viajar sozinha, escrevi livros, tenho interagido e conhecido cada vez mais pessoas, enfim, tenho vivido uma nova realidade. E é isso que eu desejo para você também e que nós vamos juntas reconstruir por aqui. E a primeira coisa que eu quero estar trazendo para vocês é exatamente um conceito que normalmente a gente fala de autoestima, mas hoje eu vou fazer uma provocação diferente, Edic. O que é a baixa autoestima? Porque a autoestima, muitas vezes você acha, é sobre eu estar bonita, eu me sentir atraente, mas não. A autoestima não é sobre como você se sente, se sentir bonita, atraente, mas é sobre você se sentir suficiente, é sobre você se valorizar, é sobre você se aceitar do jeito que é. E o que é a baixa autoestima? É quando você simplesmente não se sente boa o suficiente. Você vive buscando aprovação externa, você vive buscando validação. E por que isso acontece? Isso acontece porque
lá atrás, na sua infância, você foi desconstruindo a sua percepção de valor sobre vocês mesmos. E aí, eu quero só que você faça uma recordação. Digam para mim, quem aqui, quando lembra da infância, quando olha lá para trás, ou que lembra de um filho, de um bebê, alguma criança acha que ela é má? Acha que ela é ruim? Acha que ela não tem valor? Ela não se acha bonita? Ela não se acha boa o suficiente? Alguém já viu uma criança, bebezinha, 1 aninho, 2 aninhos, achando qualquer coisa dessas sobre ela mesma? E enquanto vocês me respondem aqui no chat, vou aproveitar e para cumprimentar os que já foi entrando aqui, uma ótima noite, a Jéssica, a Mariane, a Liliane, Ruth, Cristiano, Marisa, Rosa, sejam muito bem-vindos, uma ótima noite para vocês. E eu quero que vocês lembrem como é que era uma criança. As crianças, elas se julgam menores, elas se julgam inferiores? Não. É por isso que uma criança, ela aprende a andar, sabe por quê? Porque ela nunca desiste. Ela engatinha, ela cai, ela levanta, ela chora e ela continua. Até que ela começa a dar os primeiros passinhos, ainda bamba, cai e ela continua. Daqui a pouco ela está se sentindo mais segura, mais confiante. O que é que ela faz? Ela começa a correr. E você, que é uma adulta, você também faz isso? Quando você erra, quando acontece alguma coisa com você que não dá certo, você simplesmente continua ou você para diante disso? Essa é a grande questão. Que quando você é ainda uma criança, esses valores estão aí todos dentro de você. Você se acha boa o suficiente, você se acha incrível, você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, você aprende a falar, mesmo quando as pessoas dão risada quando você fala errado. Só que você se torna adulto, vai aprender outra língua, vai falar inglês para ver o que acontece. Na primeira vez que dão risada do seu sotaque, ou de porque você falou uma palavra errada, você diz, isso não é para mim, eu desisto. É por isso que tem tantas pessoas bloqueadas que precisam falar inglês, que querem falar e não conseguem. Por quê? Porque elas estão com medo de errar, elas estão com medo do julgamento. E aqui a Jéssica falando, ó, que só se frustra, porque quando você não consegue fazer aquilo que você deseja, na hora que você deseja enquanto adulto, você acha que eu sou um fracasso. Não! Vocês precisam entender que ninguém é bom naquilo que faz a primeira vez. Você fica bom de fazer, de repetir. É o processo que faz você se tornar melhor em tudo que você faz. Se hoje você anda e consegue correr, é porque lá atrás você engatinhou, você andou com dificuldade. Só é vocês lembrarem, alguém aqui tem algum amigo, conhece alguém, já acompanhou alguém que machucou a perna? Que precisou fazer algum tratamento, que precisou ficar com gesso, ou teve uma torção, que ficou um tempo sem pisar, depois ele volta a pisar com dificuldade, ele tem medo. Por quê? Porque é como se fosse reaprender aquele processo, e como sentiu dor, a mente fala, não, coloca esse pé no chão não, que dói. Aí, você quer experimentar algo novo, quer fazer algo novo, e aí você acha que você não pode errar? Você acha que as pessoas estão te olhando, que estão te julgando. Então vocês percebem que eu estou mostrando baixa autoestima para vocês e ainda nem falei de vitiligo? Porque o vitiligo, gente, é só uma justificativa que a gente usa para baixa autoestima. Mas vocês vão ver aqui que não é o vitiligo que faz ninguém se sentir inferior ou superior. Muito pelo contrário.
E aqui a gente está falando, é assim nos relacionamentos. Exatamente. É assim nos relacionamentos, é assim na vida profissional, é assim na sua saúde. E só um minutinho aqui para eu mexer aqui. Opa! Gente, só um minutinho, deixa eu só ajustar aqui o celular. Porque tem uma. E aí o que acontece? É assim nos relacionamentos também. Por quê? Porque você está sempre ali querendo agradar o outro. E é exatamente o que a Jéssica botou que está aqui. Que qual é o impacto da baixa autoestima na sua vida? Os relacionamentos que são tóxicos, sabe por quê? Porque você nunca acha que você é prioridade. Você nunca acha que você é a pessoa mais importante. Você nunca acha que você merece atenção. E como é que seu relacionamento vai ser bom? Como é que você vai estar do lado? E isso, gente, não é só no relacionamento amoroso, não, tá, minhas gatonas? Isso também acontece nas relações de trabalho, que às vezes é aquele colega que tudo pede para você, que só lembra de você para pedir, que deixa de fazer o trabalho dele para você fazer para ele. Alguém já passou por isso? Vive sempre buscando a aprovação das pessoas, exatamente. Ou então, quer ver, aquele chefe, aquela chefe que, por exemplo, tudo pede para você, tudo é com você. Todas as cobranças são em cima de você. Por quê? Porque você quer resultado, mas mesmo assim ela desconta tudo em você. Ou aquela amiga que sempre está com você, mas está sempre te cutucando. Você veste uma roupa, está se achando linda, chega lá e sabe o que ela fala? Ah, mas essa roupa não ficou tão boa em você, não. É aquela pessoa que sempre está te colocando para baixo, apesar de ser sua amiga. E aí você estava toda feliz para sair e de repente você desiste. Então perceba, esse tipo de conduta, de comportamento, não acontece só, acontece aqui no meu relacionamento amoroso, não. Quando você tem baixa autoestima, você passa por isso em todas as áreas da sua vida. E, por exemplo, as relações tóxicas, que aí você não entende por que tem tanto ciúme, você não entende porque tem uma relação de controle, você não entende como é que se inicia e fica ali presa no relacionamento ruim com dependência emocional. É exatamente por conta dessa aprovação. E aqui, a Fátima P colocando, essa não é minha amiga não, risos, corro de pessoas assim. Sorte sua! Você está certíssima. Só que tem muita gente que está tão carente que ouve tudo isso e está achando que aquela mulher é a melhor amiga dela, que aquele homem é o melhor amigo, e não é. E não é nem que ele te deseje mal, mas é porque o comportamento dele combina com o seu. E aí, se você tem baixa autoestima, você não quer ouvir que você está bem, que você está linda. Você quer ouvir que as coisas não estão boas. Você gosta disso. E talvez você fale, Anne, deixa de maluquice, eu gosto de ouvir que eu tô linda. Mentira! Quando você tá com baixa autoestima, você quer alguém que te empurre ainda mais fundo no poço, sabe para quê? Para você ficar encolhidinha, presa dentro de casa falando o mundo é mau e eu tô aqui sozinha. Para as pessoas ficarem com pena e com dó de você. E aí eu já vou te dizer, esse não é o lugar onde eu vou ter pena e dó de vocês. Aqui eu vou dar um chacoalhão em vocês. Sabe por quê? Porque era esse chacoalhão que eu queria ter recebido lá atrás. Porque o vitiligo começou quando eu tinha 15 anos. E eu simplesmente vim me permitir voltar a viver aos 46. Que eu posso dizer que, tipo, para tirar todas as amarras, para conseguir estar aqui falando para vocês abertamente sobre vitiligo, sobre como eu me sentia, coisas que eu nunca falei para ninguém, foi agora, com 46 anos. Eu fui liberando outras coisas, falava de outras coisas, mas falar de tudo, como eu falo hoje, eu nunca consegui.
E se talvez alguém lá atrás tivesse me dado um chacoalhão, mostrado o quanto que eu estava perdendo, me escondendo da vida, talvez eu tivesse tomado vergonha. E vergonha no sentido de coragem de fazer isso lá atrás. Certo? Então, esse é o momento de vocês começarem a olhar para vocês e falarem: poxa, olha quanta coisa eu fiz. Vocês aprenderam a falar, vocês aprenderam a andar, vocês aprenderam a ler, vocês trabalham, vocês ou casaram, ou mas já tiveram relacionamentos, têm filhos ou não, mas vocês têm construções que só aconteceram porque vocês se permitiram. Aí, de repente, por conta de uma mancha na pele, você acha que você não vale mais nada? Porque quem está perdendo vida são vocês. O tempo está passando e o tempo que passou não volta mais. Então, é hora de olhar para o relacionamento e construir o relacionamento que você quer. É tirar essas pessoas que ficam sugando de vocês e começar a colocar limites, inclusive no trabalho. Porque muitas vezes você se submete a fazer coisas por insegurança, você não consegue dizer não, você tem medo do que seu chefe vai fazer, e aí o que você faz? Você fica ali presa, achando que aquilo é que o mundo se resume àquela situação, que se você perder aquilo, nada de bom vai acontecer. Deixa eu te contar que o mundo é abundante. Deixe essa mentalidade de escassez de lado e se permita viver do jeito que faz sentido para você. Muitas vezes você fica presa, sabe no quê? No isolamento social. Você se tranca no seu mundinho, você cria um mundo ao seu redor e acha que isso é tudo. E você não se relaciona mais, e você não quer mais saber das pessoas, você fica com pânico de ir em lugar público ou com várias pessoas. Sabe o que acontece? As doenças que antes só estavam na mente, porque quando você está nesse estado, por exemplo, normalmente você já está com ansiedade, você já está desenvolvendo a crise de pânico, você já está com depressão. Sabe o que acontece? Você começa a ter sintomas físicos. É quando o vitiligo começa a crescer. É quando aparece uma fibromialgia. É quando começa a ter dores no corpo. Por quê? Porque você simplesmente está colocando mais importância no outro do que em você mesmo. E assim você fica com medo de se expor. Você começa a achar que você não sabe, que você não é suficiente. Você começa a diminuir seu próprio valor. Tudo porque você está com medo do que os outros estão falando, do que os outros estão pensando. E nunca é sobre o outro, é sobre você. É sobre quem é você. Então, comecem a perceber quando é que vocês estão tirando de vocês a oportunidade de avançarem, de crescerem. E por quê? Porque existe uma relação íntima entre vitiligo e baixa autoestima. Mas, para falar para vocês, não é quem veio antes, quem vem depois. Porque, normalmente, você começa a dizer que depois que as manchas apareceram, eu fiquei sem autoestima. É mentira. Você já tinha autoestima baixa antes do vitiligo. Sabe por quê? Porque o vitiligo é apenas um reflexo emocional daquilo que está passando aqui, ó. Aparece na sua pele o que começou a acontecer aqui. É quando o corpo começa a expressar no externo o que você sente internamente. Os estudos já mostram, cada vez tem mais estudos apontando a relação das doenças de pele e das questões psicológicas. Então, muitas vezes, você tenta controlar as manchas, mas esquece de curar, sabe o quê? O que está por trás delas. E muitas vezes é o medo de rejeição, são traumas, é insegurança.
E é tudo isso que está te impedindo você de ser você. E as minhas gatonas que estão aqui comigo no Google Meet, que estão vendo, elas estão vendo aqui, por exemplo, eu estou com uma apresentação aqui, eu vou ler para vocês, mas quem tiver interesse depois de participar dessa aula ao vivo, para estar interagindo, para estar trocando ideias e para participar da hipnoterapia que eu vou fazer no final para resgatar a autoconfiança, depois que eu terminar a live, digita eu quero, que eu vou te mandar o link para você se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp, porque toda quinta-feira essa live ela também acontece dentro do nosso grupo Vitiligo Não é Muleta. Porque aqui no grupo, eu estou com as minhas gatonas olhando para elas, porque a gente fica no Google Meet, e quando eu saio daqui, depois da hipnoterapia, a gente conversa, a gente troca ideias, eu trago insights para elas. E elas aqui estão vendo o relato do rapper brasileiro, em que ele traz que o vitiligo dele começou depois dele sofrer uma discriminação racista. E aí, depois disso, o que aconteceu? Houve o desenvolvimento do vitiligo. E sabe onde que apareceu? As manchas ao redor dos olhos. Para trazer algo sobre aquilo que ele não queria ver, talvez. Então, perceba, quando a mente não aguentou aqueles transtornos internos, aquilo veio para o externo. É assim que acontece. Então, pare de fingir que as coisas não estão acontecendo, porque isso só prejudica você. E aqui, inclusive, eu trouxe um trecho de uma reportagem, elas estão vendo aqui, sobre como as emoções impactam no vitiligo. E aqui é uma fala de uma entrevista da doutora Ivonise Falador. Inclusive, ela é a responsável técnica da clínica onde eu fiz tratamento para vitiligo aqui em Salvador. E o que acontece? Ela trazendo a importância de olhar para as questões emocionais. E aí ela ainda traz que sempre que realiza a anamnese, que é aquela primeira consulta inicial, para investigar a relação daquela pessoa, né, para saber quais são, o que é que está acontecendo com ela. Ela percebe o quê? Que antes do aparecimento das primeiras manchas, aconteceram situações estressantes, como perda de um ente querido, brigas de familiares, demissão, entre outros traumas do dia a dia. Então, muitas vezes, não são só questões relacionadas a você, mas são situações em que você se sente desprotegida, que você se sente abandonada, que você se sente rejeitada. E eu já pergunto para vocês, algum de vocês já passou por situações assim? Perceberam que o vitiligo começou a aparecer ou começou a crescer quando esses sentimentos foram despertados dentro de você? Aproveita e me coloca aqui no chat para mim. As meninas estão respondendo aqui também. E se isso estiver fazer sentido para você, já coloca coraçãozinho aqui para o Instagram entender que esse conteúdo é de valor e que está fazendo diferença para vocês. A Adélia, por exemplo, já colocou aqui, ó, eu. Então, são várias as pessoas. Sou baiana, eu também, Délia. Seja muito bem-vindo. Você é de onde? Diga para mim. Então, essas questões elas vão te impactando. E aqui ela ainda continua, para vocês verem a importância de vocês cuidarem das questões emocionais. Inclusive, no tratamento, é tão importante quanto ou mais que olhar para a pele. Sabe por quê? Olha o que ela disse. As lesões provocadas pela doença, não raro, impactam significativamente a qualidade de vida e a autoestima.
Por isso, na maioria dos casos, recomenda-se o quê? Acompanhamento psicológico para prevenir, para evitar novas lesões e obter efeitos positivos com o tratamento. É por isso que muitas vezes você está fazendo tratamento para o vitiligo, está até tendo resultado e de repente para de fazer efeito. Depois de 30 anos com vitiligo, desses 30 anos, pelo menos uns 15 eu fiz tratamento, não de forma sequencial, porque quando o tratamento parava de fazer efeito, eu desistia. Só que aí, quando hoje eu estudo e vejo isso, aí eu entendo. Era o período que eu mudava, era o período que eu estava sob um desafio, a mancha crescia mesmo fazendo tratamento. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já fazendo tratamento, funcionando, de repente o tratamento parou de funcionar? Seja remédio, seja laser, seja fototerapia. Quem já passou por essa situação? Aqui, a Adélia, eu também. E a Adélia é de Ibirajá. Ibirajá fica onde, Adélia? Ibirajá eu não conheço. Não sei onde é. E aqui, a Adélia está fazendo. E assim, a gente tem que ficar atenta. Não dá para olhar para o vitiligo pensando apenas na pele. Você é um ser integral. Você é corpo, mente e espírito. E é importante olhar para tudo isso, principalmente porque o que é que acontece? A autoestima, gente, por que a criancinha nasce, o bebezinho tá ali, tem autoestima? Porque a autoestima, ela simplesmente vem da sua relação com o materno e o paterno, com o feminino e com o masculino. Ou seja, quando você está em equilíbrio, que o seu lado feminino e o seu lado masculino estão ok, sabe o que acontece? Você está bem. E o que é esse lado feminino, esse masculino, Yane? Ah, só mulher que tem lado feminino, só homem? Não. O lado feminino, tanto das mulheres quanto dos homens, é representado pela mãe, e o lado masculino é representado pelo pai. Todo mundo tem uma mãe e um pai, mesmo que não conheça. Não tem um ser humano nessa face da Terra que não tenha vindo de uma relação de um homem com uma mulher, de um óvulo com espermatozoide. O óvulo representa o feminino, esse espermatozoide representa o masculino. E o que é que acontece? Dessa união nascem os seres humanos. E eles nascem perfeitos, com autoestima em dia. Só que, à medida que vão crescendo e vão ouvindo coisas, e vão percebendo coisas, e vão entendendo sob a perspectiva deles, começam a aparecer situações em que começam a existir sentimentos negativos em relação ao pai ou à mãe. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ficar mais claro. Imagine um bebê que está no berço chorando porque quer mamar, só que a mãe precisou ir no banheiro. Porque ela estava apertada e ela não tinha como pegar o bebê porque ela queria fazer número 2. Ficou 5 minutos ali no banheiro e aquele bebê chorando. Para esse bebê, esses 5 minutos, gente, é uma eternidade. É como se a mãe tivesse abandonado ele, deixado ele lá de lado. E aí, o que acontece? Ele pode entender, e ó, ele pode entender, ele pode perceber, porque é a forma como aquele bebezinho entende o mundo. Ele não tem esses conhecimentos que nós temos. Sabe o que é que ele pensa? Sabe o que é que ele sente? A minha mãe não gosta de mim, ela me deixou aqui chorando. E isso pode se tornar um trauma. E assim, essa criança cresce achando que precisa agradar todo mundo. Agora, imagine que isso aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quanto mais vezes isso acontece,
e mais forte isso fica dentro dele, mais ele começa a duvidar do valor dele. É por isso que, quanto mais velho, a chance da autoestima estar menor, se você não tiver prestado atenção nisso, é maior. É por isso que muitas vezes as pessoas que têm vitiligo falam: mas hoje eu não saio porque eu tenho muito. É mentira, quando começou você também não queria sair. Só que hoje dói muito mais. Conta para mim aqui, qual tempo, quem tem vitiligo, eu tenho vitiligo há 31 anos, fez aniversário agora em janeiro, que apareceu a primeira manchinha. Quem aqui tem vitiligo há muito tempo? Conta aqui para mim há quanto tempo vocês têm, coloca o número aí para eu saber há quanto tempo vocês têm vitiligo. E eu quero que vocês me digam. Eu, por exemplo, quando eu comecei essa jornada, sabe por quê? Porque ali por volta de 2019, ou seja, eu já tinha vitiligo há uns 25 anos. Sabe o que aconteceu? O vitiligo começou a doer mais do que ele já tinha doído na minha vida inteira. Eu fiquei deprimida, eu fiquei ansiosa, eu não conseguia dormir, eu engordei. Nunca tinha acontecido daquele jeito, porque tinha aparecido uma manchinha. Foi um mês chorando. E aquilo me deixou intrigada, porque eu falei, poxa, eu convivo com vitiligo há tanto tempo, agora tá doendo mais do que quando tinha 15 anos e começou a primeira manchinha. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Eu não vou aguentar mais tanta dor, não. E foi aí que eu comecei a mergulhar dentro de mim para entender o que estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo? O vitiligo crescia porque minha autoestima estava cada vez mais lá embaixo. Eu estava eu era funcionária pública e não gostava do que estava fazendo mais. Já não me fazia, já não me dava mais prazer. Eu estava num relacionamento em que eu era traída. Eu descobri e não conseguia terminar e não conseguia me posicionar. Então conversei. Aí ele dizia, não, está resolvido, não tem mais nada, foi no passado. Aí eu fingia que acreditava, e aí daqui a pouco pegava uma mentira de novo, e aí ficava aquele ciclo em que eu não rompia aquele ciclo porque eu estava presa pela dependência emocional, porque quem tem baixa autoestima simplesmente é vítima de dependência emocional, porque acha que o outro é mais importante que você. E assim, a minha saúde física foi indo por água abaixo, porque aí eu ficava mais ansiosa, mais depressiva, eu parei de fazer atividade física, eu só andava sentindo dores no corpo, comecei a compensar, a buscar prazer na alimentação, então comecei a comer mais, então aumentei o peso. Ou seja, eu me desequilibrei completamente. E aqui a Lélia falou, minha mãe me deixou com meus tios por questões de saúde, eu tinha 12 anos. Ela voltou com 40 dias, me senti abandonada. Foi quando apareceu a primeira mancha no joelho. Percebe que hoje, quando a Adélia olha para isso, eu tenho certeza que você acha, não, mas a minha mãe só foi cuidar, ela me deixou com pessoas que iam cuidar de mim. Mas uma criança de 12 anos, gente, não tinha esse entendimento. Mas sabe por que essa marca ainda está aí? Porque o que acontece com a mente da gente? Tem um evento ruim, certo? Que no caso foi esse sentimento de abandono da Adélia. E aí esse sentimento gerou a mancha, certo? O que aconteceu? Como teve uma emoção negativa com esse abandono, ó, grudou. E uma parte da mente da Adélia está presa nesse sofrimento de quando ela tinha 12 anos. Eu aposto, e Délia, você pode me responder se faz sentido, que as outras vezes que o vitiligo apareceu foram em situações em que você se sentiu abandonada. Seja porque você mudou de emprego
Então, dá a sensação de que você está indo para um lugar novo. É como se você tivesse a sensação de que está abandonando. É, às vezes, o término de um relacionamento. Às vezes, é um amigo que foi embora. Às vezes, é a perda de um ente querido. Então, toda vez que a pessoa sente, tem aquela percepção daquela dor que ela teve lá no passado, é quando o vitiligo vai voltar a crescer. E Délia, me diga se faz sentido para você, se você percebeu que o crescimento aconteceu em outros momentos que você sentiu abandono, que você se sentiu sozinha. E é assim que, para você cuidar do vitiligo, você precisa também fazer o quê? Resgatar sua autoestima. Para você entender que se o outro foi embora, tá tudo bem. Você não precisa mais do outro, sabe por quê? Porque a Adélia hoje não tem mais 12 anos. Ela é capaz de se cuidar, ela é capaz de se manter. Ela não precisa ficar presa na dor de uma menina de 12 anos. E é isso que vai fazer você resgatar a sua autoestima. É resolver as feridas emocionais do passado que estão te impactando ainda hoje. E já digam para mim se está fazendo sentido para vocês, se eu estou explicando de uma forma que está clara. Ó, o que a Adélia disse, sim. Eu não consigo lidar com isso, tudo me afeta. E sabe por quê? Porque quem tem baixa autoestima e tem uma ferida do abandono, qual é a maior dor de quem tem abandono, gente? É carência. Então, quem é carente não quer que ninguém saia de perto. Quer todo mundo ali. Então, quando a pessoa sai, é como se fosse o fim do mundo. E Délia, eu compartilho com você disso porque eu também sei o que é isso. Eu passei muito tempo sentindo isso. E tenho rompido esse ciclo cada vez mais. Ainda não estou do jeito que gostaria, mas sou muito melhor do que eu era. Porque eu me apegava até às coisas materiais. Eu não conseguia me desapegar. Eu tinha que ter um tempo para me desgarrar de situações. Por que o vitiligo cresceu no último ano? Porque eu saí de serviço público, eu falei, eu não aguento mais, eu vou me embora. E aí eu saí, mas quando eu saí, eu tive que abandonar uma carreira de 23 anos no serviço público. Eu tive que abandonar aqueles amigos, não porque eles eram ruins, não porque eu não gosto deles, mas porque hoje eu tenho um estilo de vida que eu não consigo encontrar com eles, porque os horários são diferentes. As ideias estão diferentes. O que eu estou buscando é diferente. E aí, a minha mente está aprendendo a lidar com isso. Então, o que você precisa é entender por onde começar. E por onde é que você começa? Você vai precisar começar começando a resgatar sua autoestima e você vai fazer isso como olhando para você mesma. E você vai precisar mudar você. Sabe por quê? Porque os outros, eles vão viver. Ninguém vai fazer só o que você quer. Sabe por quê? Nem você está fazendo o que você quer. Quantas vezes você quer emagrecer e você sabe que precisa ir numa academia, você sabe que você precisa comer melhor e você não faz isso? Quantas vezes você está num relacionamento ruim, você já identificou que não quer mais ter ali, mas você não tem força para quebrar aquele ciclo de dependência emocional e sair daquele relacionamento? Gente, eu passei quase 2 anos para dar um fim em algo que eu sabia que não estava me fazendo bem. E fui engordando, e o vitiligo foi crescendo, e a ansiedade aumentando, a angústia, a depressão, e eu não conseguia dar um fim naquilo. Por quê? Porque eu não podia me sentir abandonada de novo, eu não suportava aquela dor. E detalhe, muitas vezes você ainda cria o seu muro,
Então, muitas vezes, você está aí dentro, carente, buscando amor, buscando carinho, tudo, só que por fora as pessoas te acham dura, as pessoas te acham insensível, porque muitas vezes você não chora, você diz que dá conta de tudo. Mas quando você está sozinha, só você com você mesma, você está lá, eu não aguento mais. Eu queria um colo, mas você não pede. Você acha que tem que dar conta de tudo. Vocês acham que vocês vão aguentar fazer isso por quanto tempo? Essa é a grande questão. Esse é o desafio que eu estou lançando para vocês, de começarem a olhar como é que vocês estão se sentindo. Como é que vocês estão avançando? Como é que vocês estão se priorizando? Porque isso exige autocuidado. Isso exige que vocês estejam em ambientes que são favoráveis para vocês. E o que são ambientes favoráveis, Yane? Vocês precisam estar ao lado de pessoas que te elevem, de pessoas que estejam querendo o que vocês querem, de pessoas que estão junto de você, de pessoas que te incentivam, que te elogiam, mas te elogiam porque elas querem seu bem. E não de pessoas que estão te puxando para baixo, que estão apontando o dedo, que estão te criticando o tempo todo. Porque isso vai te fazer mal. E quando você está, por exemplo, num relacionamento tóxico, sabe o que acontece? Você se arruma e está achando linda, o marido, o namorado, o paquera, já fala: ah, essa roupa tá feia, vai trocar. Ou então você sai com ele e de repente você percebe que ele está olhando para outra pessoa. Aí você fala: poxa, como eu sou feia. E aí, se tiver vitiligo, aí você não sofre, aí você tem certeza. Você fala: não, eu sou muito feia, é por isso eu tenho que ficar aqui, porque ninguém vai olhar para mim mesmo. E não, as manchas de vitiligo não fazem você nem melhor nem pior. E, por exemplo, há um tempo atrás, uma pessoa chegou num post que eu fiz, que ele não gostou, e colocou assim: homem não gosta de mulher manchada como você. Sabe o que ia acontecer há um ano atrás? Eu teria fechado essa conta no Instagram e estava chorando até hoje. Por quê? Porque para mim, a opinião dele ia ser importante. Uma pessoa que eu nunca nem vi. Porque todo mundo era mais importante. E sabe o que eu fiz quando eu li isso? Eu simplesmente peguei e respondi para ele que estava tudo bem ele não olhar para uma mulher manchada, mas eu também não estaria olhando para um homem que se acha no direito de falar de outra pessoa e que tem um perfil fechado e que a foto é um cachorrinho desenhado, é um desenho animado de um cachorro. Porque, na minha percepção, isso não é o tipo de homem que eu ia querer do meu lado. É alguém que diz que é homem só porque tem alguns atributos físicos, mas mentalmente é um menino. E depois daquilo, por exemplo, eu comecei a entender que eu sou uma mulher manchada mesmo e ponto. E não tem problema nenhum. Assim como tem uma mulher branca, tem uma mulher negra, eu sou uma mulher manchada. Do mesmo jeito que eu sou uma mulher que tem cabelo cheio. Do mesmo jeito que eu sou uma mulher que tem olhos escuros. E por que falar que eu sou manchada doía? Sabe por que doía? Porque essas manchas, gente, elas representam as feridas emocionais que estão aqui dentro. Essas manchas na Adélia representam, sabe o quê? A ferida do abandono dela que ela não quer ver. E que ela está aprendendo a fazer isso agora. Ó. Ela botou aqui, ó. Estou começando a aprender agora. Vivi 35 anos. Acho que é casada, né? Sem gostar do meu marido, só para não desapegar dele. Estou aprendendo a viver comigo mesma, me aceitar como eu sou. E é isso. Délia, agora eu te pergunto: você está mais feliz agora ou quando você estava lá presa nesse relacionamento?
sem conseguir desapegar. Porque, gente, você não muda o outro, você só consegue mudar você mesma. E como é que você faz isso? Com práticas diárias de amor próprio. Você precisa começar a se elogiar. Você precisa começar a enaltecer suas qualidades. E a minha sugestão para vocês, que eu inclusive já dei aqui para vocês, viu, minhas gatonas, no encontro passado, é fazer o diário da gratidão. Vocês vão pegar um caderno, uma agenda e vão anotar todos os dias 3 coisas que são relacionadas a vocês, 3 qualidades, 3 situações que vocês se saíram bem, que desbloquearam vocês naquele dia. E você vai agradecer por ter tido a sapiência de resolver. Por quê? Porque isso vai mostrar para a mente de vocês o quanto vocês são capazes, o quanto vocês são suficientes. Porque a autoestima, gente, qual é a vantagem? Lembra que eu falei que a autoestima é o feminino e o masculino que está dentro de você, que tem relação com o pai e a mãe? Ou seja, ele está aí dentro. A gente só precisa tirar aquela camada de lama que está cobrindo essa luz de aparecer. Então, o meu desafio junto com vocês aqui é exatamente eu descortinar isso, para que vocês permitam que a luz entre e que vocês possam ser felizes, porque aqui a Délia falou, estou mais feliz agora. Só que na hora que você está vivendo a situação que está ruim, você acha que só tem aquela situação, você acha que se aquilo acabar vai ser ruim, que vai ser pior. Mas, gente, viver presa pelo medo, viver se escondendo, viver com vergonha de si, não é vida. Vocês estão sobrevivendo, vocês estão dentro de uma prisão e nem estão percebendo. Só que quem está dentro de uma prisão simplesmente tem medo de sair dela porque acha que aquela prisão é o mundo. E deixa eu te contar, não é. O mundo está aqui fora só esperando você. Porque seu valor não está na sua aparência, mas em si, em quem você é, no que você representa. Então, comecem a se permitir viver. E eu vou estar concluindo por aqui agora, que aí eu só vou ficar aqui pelo Google para Meet com as minhas gatonas para a gente fazer essa hipnoterapia final. Mas o que eu quero recapitular aqui com vocês desse encontro de hoje é que a autoestima não é sobre eliminar as manchas. E aqui, gente, eu não estou dizendo que você não faça tratamento para o vitiligo. Faça. Você quer fazer? Faça. Porque você tem o direito de escolher o que você quer fazer com o seu corpo. Mas não deixe de cuidar da sua mente, porque mais importante do que tratar as manchas é você recuperar a sua confiança. É você recuperar a sua autoestima. É você se olhar no espelho com mancha ou sem mancha e dizer: eu sou linda, eu sou incrível. É você sair na rua, ó, olhando para cima, olhando de frente às pessoas, e se alguém olhar para você, você olhar de volta e falar algum problema? Ou dar um sorriso, porque muitas vezes a pessoa está te olhando só porque você é diferente, ela nunca tinha visto aquilo. Porque, gente, o vitiligo, ele acomete de meio a 1% da população. Então, tem gente que nunca viu ninguém com vitiligo. Então, quando te vê, pode olhar de curiosidade. Não é necessariamente porque está achando feio, porque está te julgando, mas é porque é algo novo. Quando você vê algo diferente, você também não olha? Então, esse é o momento que você vai começar a tirar o julgamento que aparece na sua mente quando você vê alguém olhando para você. E deixa olhar. Vai ter gente que vai achar feio, vai falar que você é manchada? Vai. Mas sabe o que acontece? Isso está falando muito mais sobre ela do que sobre você. Você ser manchada.
E aí eu vou perguntar para vocês: a mancha existe no corpo de quem tem vitiligo? Isso é verdade ou mentira? Diz aqui para mim. É verdade, a mancha existe. Então a sua pele é manchada? É, porque um tecido que tem uma mancha é um tecido manchado. Um animal que tem uma mancha é um animal manchado. Uma pessoa que tem uma mancha é uma pessoa manchada e tá tudo bem. Isso não tira o seu valor. E isso é tão. Isso. E quando vocês mudarem, girarem essa chave dentro de vocês, vocês vão ver o poder que vocês vão resgatar dentro de vocês. Por quê? É o poder de você ir para a vida. E a prova disso é que eu não sei se vocês conhecem a Bárbara Hatch e como é que ela chama os seguidores dela? Manchinha. É a forma carinhosa que ela tem de chamar quem tem vitiligo. Por quê? Porque você tem uma manchinha e tá tudo bem. Pare de colocar pelo em ovo. Pare de colocar importância onde não tem. Porque a importância está em você ser você. E a Adélia falou: hoje eu me vi andando na rua e vi meu rosto nas portas de vidros. Eu disse para mim: Dé, você é, como você é linda. É isso. É isso. Principalmente que hoje a gente vive num mundo globalizado. Que a gente tem internet, que a gente tem pessoas que são famosas e que têm vitiligo, e que aí a gente está vendo como exemplo para seguir. Dê uma olhada no último post que eu fiz. Tá lá, famosos. Tá lá Michael Jackson. Michael Jackson deixou de fazer sucesso, deixou de ser importante por causa do vitiligo? Não. Tá lá o Winnie Harlow, a modelo canadense, que as pessoas, quando ela era uma criança de 9, 10 anos, chamavam ela de zebra, porque ela era manchada. E hoje ela tá aí fazendo sucesso com vitiligo, e não é camuflando, não, é mostrando. É trazendo uma ruptura aos padrões de beleza da indústria da moda. Da Logina Salar, belíssima, que concorreu a Miss Universo agora em 2024. Da brasileiros, como Carlinhos de Jesus, que depois, se eu não me engano, foi da perda do filho, desenvolveu vitiligo e é bem na mão. Já pensou se ele deixa de dançar, de fazer os espetáculos, porque ele não quer mostrar as mãos, não quer conduzir as bailarinas? Da própria Natália, que era o quê? Uma jovem com sonhos e que foi lá para frente da TV para aparecer para milhões de brasileiros, sendo diferente de todo mundo e está aí construindo seu nome, construindo sua marca, crescendo, avançando. Então, hoje você vê várias pessoas, você tem vários exemplos e as pessoas tratando isso cada vez com mais normalidade. Vou te dizer que não tem nenhum preconceito? Não vou, porque isso seria mentira. Mas o preconceito começa dentro de nós. Porque se você deixa de se incomodar e alguém te chama de manchada, para você tanto faz, não vai ter importância. Então, o meu convite aqui é para que vocês se permitam reconhecer essas feridas emocionais e tratá-las. Para que você consiga realmente desfrutar da sua vida livre e feliz, vivendo do jeito que você quiser, sem se esconder atrás do vitiligo. E a Délia disse que fez 54 anos ontem. Parabéns, Délia, um feliz aniversário. Que venha um 2025 incrível. E conte comigo para fazer de 2025 o melhor ano da sua vida, porque a minha meta para 2025 é essa: transformar 2025 no melhor ano da minha vida e esteja convidada a vir comigo junto nessa jornada. Inclusive, quando eu terminar a live, ela vai ficar salva. E se você quiser participar do grupo, para estar participando da hipnoterapia, para estar participando de outros momentos com a gente,
É só colocar eu quero, me chamar no direct, que eu te envio o link, porque no dia da aula eu envio esse link pelo grupo do WhatsApp. Então, é o grupo que fica caladinho, mas no dia da aula eu envio o link. Vai ser um prazer tê-lo aqui comigo, tá? E a dela ainda colocou aqui: eu sempre fui bonita de rosto, mas nunca tinha visto beleza em mim por causa do vitiligo. Hoje, nem te ligo. É exatamente isso. Por quê? Porque quando você muda a sua visão sobre si mesma, tudo ao redor começa a mudar. Então, é que vocês se permitam ser livres para serem vocês. Agora, eu vou fechar a live por aqui e vou continuar com minhas gatonas aqui no grupo, que eu vou fazer um processo mais profundo, que é de hipnoterapia com elas, para a gente a tapar essas feridas emocionais. E como eu preciso ver, eu preciso ter mais controle, eu não faço ele aqui pelo Instagram, eu faço ele aqui no grupo privado, porque aqui eu consigo vê-las, eu consigo o feedback delas de forma mais próxima, né? Eu consigo vê-las por aqui. Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela companhia, e já sabe, quer participar ao vivo aqui e tá aqui no encontro do Google Meet comigo, é só digitar eu quero depois no final da live que eu mando o link para vocês, tá? Beijo no coração e terça-feira nos encontramos de novo aqui no mesmo bate-horário, às 21 horas. Tchau! Ótimo! Agora voltamos para fazer a nossa hipnoterapia final. Vou colocar aqui uma música e vocês vão me dizer se estão ouvindo, tudo bem? Deixa eu parar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vocês vão me dizer se está ouvindo. Digam aqui para mim. Responde aí pelo chat. Então, vamos lá. Tá bom a altura? Vocês me ouvem e ouvem a música? Ótimo. Ótimo. Então, bora lá. Primeiro, permissão para hipnotizar vocês? Excelente. Então, vamos nessa. Respira profundamente. Antes, só fazendo uma recapitulação, só preciso que seguir as minhas instruções, não tem certo nem errado. Já sabe que se a mente tentar devagar, ir para um lado ou para o outro, tá tudo bem, deixa ela ir, não tem problema. Assim que eu ouvir a minha voz de volta, aí você volta para a minha voz. Combinado? Então, bora lá. Então, respira profundamente. Mais uma vez.
Respira profundamente. E quando expirar, feche os olhos. Isso, muito bem. Você está fazendo um excelente trabalho. E agora eu quero que você imagine uma luz tocando a sua cabeça. E essa luz, ela vem descendo desde o topo da cabeça até o seu dedão do pé. E à medida que ela vai avançando pelo seu corpo, você vai se sentindo cada vez mais relaxada. Isso, vai sentindo esse relaxamento tomando conta de você. E vai passando pela sua testa, bochechas, queixo, passando pelos seus ombros, descendo pelo seu corpo, braços, pernas, se sentindo cada vez mais relaxada. Isso, muito bem. Agora eu quero que você imagine que essa luz se concentrou na área dos seus olhos e perceba que ela funciona como se fosse uma cola e sente como se estivesse sendo colocado essa cola aí nessa região. Só que essa cola é uma cola mágica. Ela deixa seus olhos cada vez mais relaxados. Você sente as suas pálpebras relaxadas, desligadas. Isso, muito bem. Agora eu quero que você tente abri-las. E quanto mais você tenta, mais difícil fica. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Isso, muito bem. Pare de tentar. Agora eu vou contar de 10 a 1. E à medida que eu contar, você vai cada vez mais fundo. 10. E para isso, você vai imaginar que você está descendo uma escada, um elevador, um campo de luz. Não importa, o que fizer faz mais sentido para você. Então, bora lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quanto mais fundo você vai, mais relaxado você fica. 4. Se sentindo cada vez mais relaxado. 3. Desligando-se por completo. 2. Quanto mais fundo você vai, mais relaxado você fica. E 1. Isso. Permita que todo esse relaxamento tome conta de você. E a partir de agora, tudo que você ouvir, tudo que você sentir, só faz a sua mente ficar ainda mais aberta para tudo que você vai ouvir a seguir. Para você se aceitar, para você se amar, para você se sentir cada vez mais segura, mais confiante, para você evoluir ainda mais rápido, focando naquilo que você precisa focar. Isso, muito bem. E eu quero que você deixe a sua mente se entregar a tudo isso. Só se permita. Isso, muito bem. Pode ser algo que você fez há pouco tempo, algo que não importa mais. Eu quero que a sua mente traga para você a sua essência. Deixe que a sua mente traga para você a parte mais profunda de você que está aí escondidinha. Deixe ela trazer em forma de pensamento, em forma de emoção. Algo que você goste muito. Pode ser algo que você mais considera boa, algo da sua personalidade, pode ser algo do seu comportamento. Deixa vir. Quando você faz isso, eu quero que você se sinta positiva, que você se sinta grata, por você ter a capacidade de ser assim, por você saber fazer isso. E é isso que você é. Essa é uma grande qualidade sua. Então é nisso que você precisa focar. Focar naquilo que você faz bem, naquilo que você gosta sobre você. Focar naquilo que você admira na sua personalidade ou no seu corpo, na sua vida, no seu comportamento. Isso, muito bem. Você está fazendo um excelente trabalho. Agora comece a focar nisso e aceite que você é essa pessoa, que você tem coisas sim que podem melhorar, que podem evoluir
E quem não tem, todos nós temos. Mas o que importa é que você tem essa grande qualidade que você gosta. E quanto mais você foca nessa qualidade, quanto mais você aceita que você é assim, mais você evolui em todas as áreas da sua vida. Você vai tomando controle sobre você. Você se aceita como você é. Então, quando você sente essa felicidade, sente essa gratidão por você ser quem você é, você vai se sentindo cada vez mais poderosa, cada vez mais confiante, cada vez mais segura de si. E você repete comigo: eu me aceito como eu sou, eu me aceito como eu sou, eu me aceito como eu sou. E você repete isso algumas vezes: eu me aceito como eu sou. Repete alto para você ouvir: eu me aceito como eu sou. E continua repetindo: eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou, e continua repetindo enquanto eu falo com você. Você se aceita como você é. Repetindo isso, porque você percebe que você pode focar mais nas suas qualidades, focar mais naquilo que é bom para você, focar mais no seu lado positivo, no que você gosta sobre si mesma. E o melhor, que quanto mais você foca no que é bom para você, mais você foca na qualidade das outras pessoas também. Mas você foca no que as outras pessoas têm de bom. E você se torna cada vez mais grata pelas pessoas à sua volta, porque você percebe que elas podem ter defeitos, que elas podem ter coisas que você não gosta. Isso. Mas que tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque agora você sabe qual é o seu valor. Agora você sabe quem é você. Isso. Vai trazer todas essas lembranças. Porque agora você se aceita a si mesma. Mas você também aceita as pessoas que estão ao seu redor como elas são. Você para de querer mudar os outros. Você agora foca só em mudar você. Porque a partir de agora você tem mais consciência, você tem mais clareza para aceitar as pessoas como elas são. E com essa clareza, com esse discernimento, você vai tomando cada vez mais controle sobre você mesma. Isso, muito bem. E assim você usa esclarecimento, tudo que a sua mente trouxe, para você escolher qual é o lugar certo para você. Quais são as pessoas certas para estar ao seu redor. Você começa a perceber se você está tentando forçar alguém que não está querendo ser convencido. E com todo esse esclarecimento, a sua mente sabe o que você deve fazer nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família, com as pessoas à sua volta e com você mesma, principalmente. Porque você foca nas pessoas que querem ouvir você. Porque você foca em quem quer estar com você. E isso já faz parte da sua programação mental. Isso, muito bem. Agora eu vou contar de 1 até 5. E no 5 você vai abrir os olhos. E pronta para se amar mais. 1, vai deixando esse relaxamento embora. 2, sente cada célula sua se sentindo mais segura, mais confiante, se aceitando cada vez mais. 3, respira profundamente. 4 e 5, abrindo os olhos e se sentindo incrível, porque agora você foca naquilo que é importante para você. 5, abrindo os olhos e se sentindo incrível, porque agora você foca naquilo que é importante para você. Parabéns! Você fez um excelente trabalho. E eu quero que você aproveite esse período. Já vem aí para você dormir com muito mais tranquilidade. E que antes de dormir, essa noite, você já comece esse exercício de agradecer por ter as qualidades suas e traga as lembranças de tudo que você lembrou nesse momento aqui, de tudo que você vivenciou e de todos os ganhos que você teve. Combinado?
Isso, muito bem. Quem quer me dar o feedback de como é que foi? Bora nessa? Que eu quero saber. Pronto. Eu vou interromper o compartilhamento agora. E aí vocês me dizem, quero saber como é que foi a experiência, quero saber um pouco mais de como é que vocês têm se sentido a cada dia depois de estarmos juntas aqui. E essa hipnoterapia é uma hipnoterapia que faz você exatamente ter mais gratidão, se aceitar do jeito que você é, porque você começa a perceber seus pontos de valor, você começa a perceber aquilo que é bom em você. Então, olha com mais cuidado para você, olha com mais amor, abre o seu diário da gratidão e se permita ser muito feliz. Combinado? Então, um beijo no coração, uma ótima noite para vocês e até a próxima semana. Tchau!